Muito bom dia, espero que você esteja bem. Mais uma vez, eu gostaria de pedir permissão para entrar na sua casa, para que juntamente contigo e com a sua família, a gente possa dar continuidade às nossas lições nessa série de EBD em casa, nessa nova temporada. Para isso, eu gostaria de convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 43 até o verso 48, que é o trecho de texto que dá base para a nossa lição de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós, homens, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, é importante lembrar que o contexto vigente em que o Senhor Jesus proferiu essas palavras era um contexto de guerra, um contexto em que as nações, era nação contra nação, e o que prevalecia era o povo, era a sua raça, era a sua origem sanguínea. Então, o Senhor Jesus ele já começa apresentando qual era o ensino vigente daquela época. E o ensino vigente era amar o seu próximo, amar o seu amigo, amar o seu conterrâneo, amar aquele que tem o mesmo sangue que você, amar o seu povo e odiar o estrangeiro, odiar o seu inimigo e todos os outros povos que não era constituído, que não fazia parte do seu povo, do seu clã, da sua tribo, era considerado como inimigo, principalmente pelos judeus, que eles tinham muito forte essa questão de raça e de povo escolhido por Deus. Então, o Senhor Jesus ele já começa esse texto apresentando o ensino contemporâneo, que é ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Mas ele já traz um contraste, ele fala, esse é o ensino que está prevalecendo hoje, esse é o ensino contemporâneo. Eu, porém, vos digo que você tem que amar o seu inimigo. Meus irmãos, esse ensino do Senhor Jesus, ele é, humanamente falando, impossível de ser colocado em prática. Para o homem natural ele é impossível. Por quê? Porque a nossa reação, quando nós somos acometidos de injustiça, de perseguições, de vários fatores que ele apresentou aqui, de ódio, quando pessoas nos perseguem, o nosso natural, o natural do ser humano é reagir da mesma forma, ou pior, reagir de uma forma que cause justiça e vingança naquele exato momento em que recebeu a ofensa. E para o homem natural, às vezes ele veste uma capa religiosa e até para se apaziguar entre ele e Deus, e até clama ao Senhor quando ele é cometido de injustiça, quando ele passa por perseguições. Senhor, que o Senhor fulmine, que o Senhor cuide desses que estão me perseguindo, que o Senhor dê cada um segundo a tua justiça, segundo a sua paga. Ele se veste de uma capa religiosa, entre aspas, para clamar por justiça de Deus naquele exato momento, porque essa é a reação natural do homem natural. Mas o Senhor Jesus ele traz um novo ensino, ele traz algo que contrasta com a natureza do homem, que contrasta com a natureza, e ele fala: amar os nossos inimigos, bendizer os que maldizem e fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que nos maltratam. Então o primeiro ponto que o Senhor Jesus nos apresenta aqui é amar o nosso inimigo. Então é importante ressaltar, é importante destacar que a gente também tem que tomar cuidado com o complexo de perseguição. O complexo que a gente acha que todas as pessoas estão nos perseguindo, todas as pessoas estão contra nós, só porque eu sou crente, ou só porque eu sou da igreja, o mundo todo está contra mim. De fato, sim, existe uma aversão ao sal, à luz,
mas nós temos que examinar bem friamente cada situação e verificar se não somos nós os causadores dos transtornos, os causadores dos climas ruins. Então tem que tomar muito cuidado primeiramente com esse complexo de inimigo, todo mundo é meu inimigo. Não, também não é assim. Nós temos que enxergar a realidade. Outro ponto importante nesse ponto de amar os nossos inimigos, algo que é importante lembrar, algo que é importante destacar nessa questão de amar os nossos inimigos é que o Senhor Jesus está ordenando amar. Ele não está falando que a gente tem que gostar dos nossos inimigos, porque gostar está intimamente ligado à composição física, emocional de cada indivíduo. Então, é perfeitamente normal, meu irmão, que você tenha mais afinidade com determinadas pessoas, com seus amigos mais íntimos, mais próximos, mas a gente não pode esquecer que há uma ordem de amar os nossos inimigos, amar cada ser humano, amar o ser humano que hoje está caído, amar o ser humano que hoje está afastado de Deus, que hoje é inimigo de Deus. E por ele ter inimizade com Deus, se eu hoje já fui reconciliado com Deus, ele pode ser meu inimigo, ele pode estar querendo causar transtorno para mim, pode estar me perseguindo. E o Senhor Jesus ordena que eu devo amar esse ser humano. Mas não somente isso. Ele ordena a gente amar de forma inteligente, de forma sábia, mas ele também ordena a gente bendizer aqueles que nos maldizem. Então ele ordena que a gente encha de palavras boas, que a gente encha de palavras de bênção aquelas pessoas que nos maldizem, aquelas pessoas que falam mal da gente, que falam mal da nossa conduta, que zombam da nossa forma de viver, que zombam da nossa fé, que zombam da nossa conduta. O Senhor Jesus fala pra gente bendizer essas pessoas, bendizer, olha, é um ser humano, tá caído, mas há esperança para ele também, que Deus abençoe, que ele encontre o Senhor Jesus, que ele encontre a luz, que ele encontre o caminho da graça, bem dizer. Mas não somente isso, ele ordena a gente amar os nossos inimigos, ele não está falando que a gente deve gostar, porque gostar, como eu já disse, está muito ligado a uma composição física, uma composição emocional, de personalidade de cada pessoa, de afinidade. Mas ele fala para a gente amar de forma inteligente os nossos inimigos, fala para a gente bendizer aqueles que nos maldizem, mas ele também fala para a gente fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Não é isso que o texto está dizendo? Fazer o bem para aqueles que nos perseguem. Não ficar somente no campo do intelecto, não ficar somente no campo das palavras, que a gente são importantes, mas também que a gente possa prosseguir e ir para o campo das atitudes. Se aquele ser humano que está me perseguindo, que está me fazendo mal, que está me odiando, que está me causando transtorno, precisar de uma ajuda, eu tenho que estar disposto a tomar uma atitude e ajudar, a tomar uma atitude e ser um auxílio, e ser ali um apoio e ajudar da forma que Deus me permitir que eu ajude. Uma atitude, ele fala, fazer bem para aqueles que nos perseguem. E por último, meu irmão, o mais difícil, que é orar por aqueles que nos estão causando mal, que é orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maldizem. Por que o mais difícil? Porque a oração, ela está intimamente ligada ao seu momento com Deus, ao seu momento devocional. A oração é ali aquele momento só você e Deus, aquele momento só, aquele momento íntimo em que você abre o seu coração, em que você vai falar o que está sentindo. E o Senhor Jesus está falando exatamente isso no momento da oração. Orar, eu porém vos digo, orai pelos que vos perseguem. Orar. O mais difícil, meu irmão, orar por aqueles que estão perseguindo, para que Deus, a justiça pertence ao Senhor, meus irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Nós somos somente seres humanos. Claro, nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus, mas a nós compete somente isso, amar os nossos inimigos, fazer bem para aqueles que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maldizem e orar. Orar para aqueles que estão nos fazendo mal, orar por eles. E com a certeza que cada ser humano, ele vai colher aquilo que ele plantou, seja no campo social, no campo civil, no campo criminal, tranquilo. Pode ser até que essa justiça humana é falha, civil, socialmente falando, mas Deus vai dar a cada ser humano, ainda nessa vida, toda aquela semente que ele plantou, cada ser humano vai colher, vai ter consequência de cada ato. Cada ser humano, e ele vai colher nessa vida e ele ainda vai ter que se apresentar ao Criador ainda um dia,
apresentando as suas obras, cada feito, cada ato que ele fez. Mas não cabe a nós isso. Os outros seres humanos, os outros homens, as outras pessoas, elas vão prestar conta a Deus, a nós não. A nós compete amar, bendizer e orar por aqueles que nos perseguem, meus irmãos. E também não só ficar no campo do amor, não só ficar no campo das palavras, de bem dizer, mas tomar uma atitude, se ele precisar, que a gente possa estender a mão, que a gente possa ajudar as pessoas que nos perseguem, porque eles estão perdidos, eles estão cegos, como um dia a gente já teve, como um dia todos nós já estivemos, e graças a Deus, Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? E graças a Deus.